Muito boa tarde, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no Espaço das Artes para acompanharmos a transmissão do jogo Brasil e Camarões. Né, Pedro Dalan? Boa tarde, Pedro Dalan. Boa tarde, Carlos Emílio. Boa tarde a todo mundo. Sem dúvida nenhuma, uma expectativa muito grande no Brasil, principalmente, né? E a gente vai ter aí a ideia do Tite em qual é a constituição desse time, o que ele espera, o que ele quer, o que ele vislumbra, porque Brasil classificado já está. Sim. Em que forma que ele vai querer classificar? Ele vai usar esse jogo para saber exatamente quem ele vai poder contar, como ele vai contar, ou não. Porque a gente sabe que o Tite é paneleiro, né? Essa é a minha grande diferença com o Tite. Não que ele não seja um bom técnico, mas a minha diferença é que o cara é muito paneleiro. Tá certo. Depois dos resultados de hoje, na hora do almoço, né, Pedro? Portugal passando, Coreia do Sul, surpreendentemente, tomando o lugar do Uruguai. Olha, mas aí você tem que dar os parabéns para o técnico do Uruguai, né? Porque é graças à inaptidão desse técnico que o Uruguai volta para casa. Ganhou de 2-0, poderia ter ganho mais, ou poderia ter perdido, já que Gana jogou bem, perdeu um pênalti. Teve várias oportunidades que o goleiro do Uruguai trabalhou muito bem, mas acima de tudo, tem que colocar na conta única e exclusiva do treinador. Porque o sujeito, largar o melhor jogador da América do Sul, no banco de reservas, nos 2 primeiros jogos, tem que assinar um atestado com isso, né? Melhor. Vamos combinar, né? Hoje ele tomou um tapa na cara do Arrascaeta, né? Os 2 jogos do Uruguai, o Uruguai tinha feito gol na Copa do Mundo. Fez gol através de quem? Os 2 do Arrascaeta. E o cara que ele largou no banco de reserva os 2 primeiros jogos. Então, e isso também conta, né? Por que será que ele deixou o Arrascaeta no banco? Será que um dia a gente vai ter essa? Mas será que um dia a gente vai ter essa resposta? Acho que... Porque não é possível. Imagina, é a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, mesma coisa você imaginar assim, o brasileiro, o Tite largar o Neymar nos 2 primeiros jogos do banco. Sim. É a mesma A proporção para mim é a mesma. Não estou comparando a Arrascaeta com o Neymar, tecnicamente, não é isso, mas no independente, cada um pode ler como quiser. Estou dizendo assim, a Arrascaeta hoje no futebol sul-americano é o melhor jogador. Ele carrega o Flamengo nas costas. sem sombra. Se ele carrega o Flamengo nas costas, você acha que a seleção do Uruguai, que é uma neba em termos de qualidade técnica, pode dispor da qualidade dele? Não tem o direito de. Não tem o direito de dispensar o futebol do Arrasca, né? Exato. Então aí tem que colocar inclusive na conta dele. Ele ficou bravo, brigado depois do jogo. Aí já é coisa do Uruguai, aquela raça, né, uruguaia. Mas, na realidade, eles assinaram o atestado de burrice dos 2 primeiros jogos. Foi aí que eles perderam. Foi. Ou mais isso, com certeza. E segunda-feira a gente nós estávamos programando um jogo do século. Mas até eu. O Brasil e o Uruguai, nossa, ia ser. Mas até eu. Em todos os bolões que eu fiz, ou em todos os comentários que eu fiz, que eu desci, todos eles davam o Brasil nas oitavas de final do Uruguai, na pior das hipóteses. Então. Porque o Uruguai deveria estar na primeira colocação desse grupo. Não está pela correção do seu técnico. E é tão burro que eu me recuso a saber qual é o nome do sujeito, tá? Antes que alguém fale, mas você está citando o nome dele. Não cito, não conheço e nem quero conhecer. Só um adendo aqui, eu estou pronunciando o nome do Clube das Artes de forma errônea. Por quê? Porque eu falei Espaço das Artes.
é Clube da Arte. Clube da Arte. Clube da Arte tem um ladinho, no anexo da Associação Atlética Ituano. Acabou, não tem o que errar. Aqui na rua Pedro de Paula Leite, número 125, aqui no centro. Bem coladinho aqui do lado da Associação Atlética Ituano. Tá. Voltando a falar de Brasil, a sua projeção, bom, é projeção para o jogo de segunda-feira, né? Brasil e Coreia do Sul. Sua rápida projeção para o jogo de segunda-feira, o que você me diz desse confronto? Eu vou responder no final do começo, pode ser? Primeiro eu quero saber o que o Tite vai aprontar hoje. Hoje nós vamos jogar, o cara vai jogar com reserva. Não, poderia ser 100% reserva. É aí que mora a minha dúvida. Ele não vai colocar todo mundo dos reservas. Mas é aí que mora a minha dúvida. Quando eu falo para você que eu preciso saber o que ele quer, é assim. Imagina que você vai pegar a Coreia, que é uma equipe muito bem montada taticamente, mas que tecnicamente está muito anos abaixo do Brasil. Só que se taticamente ela marcar alguma coisa, nós vimos isso contra a Sérvia e principalmente contra a Suíça. A Suíça marcou o Brasil muito bem. E o Brasil teve uma dificuldade enorme em propor o jogo. E aí que você fica, aí eu fico com um ponto de interrogação na cabeça. Como que ele vai fazer isso? Ele vai efetivamente colocar, vai voltar com o Fred, que não justifica para mim o Fred ser titular do Brasil. O Fred pode compor o grupo porque ele quer, perfeito. Mas do lado do Casemiro, primeiro está o Bruno Guimarães. Depois vem o Paquetá ou o Everton Ribeiro, para depois vir o Fred. Porque mesmo porque também ele joga na reserva lá no Manchester. Mas independente dele jogar na reserva ou ser titular, ele não é um jogador que acrescenta. O Bruno Guimarães tem a melhor marcação, tem mais saída de bola. O Paquetá não tem tanta a marcação, mas tem muito mais qualidade na saída de bola. Então precisa saber ainda se ele vai conseguir efetivamente contar com o Neymar, e não contando, então fica pior ainda, porque tudo nós estamos divagando. Então, eu divagando, eu vou falar para você o seguinte: se a gente tiver o Neymar, é uma coisa. Eu prefiro analisar se não tiver o Neymar. Como que você vai analisar? Casemiro, Bruno Guimarães e deixa o Everton Ribeiro solto. Ou o Rodrigo. Jamais o Paquetá. Jamais o Paquetá. Aí entra a minha panela, que eu falo, panela entre aspas, do Tite. Será que ele vai ter escolhido? Eu tenho uma mesma dúvida. Então é difícil de você, hoje, nesse exato momento, a gente ter seu comentário mais próximo da realidade, porque a gente divaga. Porque você não sabe o que vem na cabeça do Tite. Bom, isso é verdade, é vero, né? Porque na última entrevista ele deixou bem claro que iria usar os reservas. Isso. E você já está passando aqui outra informação. Que ele vai fazer um mescladão. Ele não vai. Infelizmente, ele não virá com todas as reservas para tentar, para testar, para saber. Por exemplo, independente de entrar na idiosincrasia do torcedor. O torcedor pode discutir e pode criticar com devido respeito, né, usando, né, a questão de educação, mas ele não levou o Daniel Alves porque ele acha que o Daniel Alves tem uma qualidade XYZ. Por que colocar o Militão, improvisar o Militão na lateral direita? Ou você tem convicção do que você faz, ou você não tem. Então eu não sinto firmeza nas palavras do Tite, porque para mim ele não é coerente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele faz.
Não existe coerência. Então, o que é melhor? Entra com o Daniel Alves na lateral direita, entra com 2 zagueiros, entra com o lateral esquerdo, põe 2 volantes, um sabendo sair mais, e coloca um meia de armação e 3 atacantes do Brasil. Isso é o básico. Na fase de classificação, é básico, são 3 jogos. Mesmo que você perca um, você tem 2 ainda para recuperar. Só que você não faz, o Tite é um treinador de resultado. É diferente para mim de um treinador que tenha ousadia. O Tite não é ousado. É isso aí, Pedro. Então, com essas palavras, nós vamos encerrando essa primeira parte aqui do nosso bate-papo. Durante o intervalo do jogo, a gente retorna para darmos a nossa pitaco. Até porque aí a gente vai saber exatamente o que ele vai colocar em campo, como a equipe se portou, e aí verificar as possibilidades para o segundo tempo. Perfeito. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado, Hernani, e voltamos logo mais. Meus amigos, estamos aqui para fazer o nosso comentário de intervalo aí do jogo Brasil e Camarões. E aí, Pedro? Faltou alguma coisa? Faltou efetividade. O Brasil joga mal, bem claro, né? Vamos falar que faltou assim o jogador. Quando eu disse da nossa abertura, o programa para mim do Tite que ele é paneleiro. É só justifica o Fred com o Gabriel Jesus. O outro também está bem. Mas vamos imaginar que ele começasse com o Everton Ribeiro e com o Pedro na frente. Além do Brasil ter a referência, ele teria 2 opções tanto em as áreas, ou extremos, como queira. É isso para mim que falta. Porque o Brasil, Camarões não vai fazer frente com o Brasil. Não vai atacar o Brasil doido para lá. Então eu pergunto para você, porque Fabinho e o Fred, ao mesmo tempo, os dois têm a mesma característica, nenhum dos dois sabe sair jogando. Então pode um marcar no outro, e o outro tem a condição de ajudar o Rodrigo. Porque o Rodrigo está sobrecarregado na armação. Todo mundo marca ele. E o Fred apareceu 2 vezes apenas nesse primeiro tempo. Essa para mim é a diferença. Então, a partir do momento em que se o Tite quiser ser ousado, quando o Everton Ribeiro, que vai aparecer mais para o jogo, tem um passe mais qualificado, e o Pedro como ponto de referência. É o que parece, né? Pelo menos no final do primeiro tempo, eles estavam fazendo aquecimento. Mas uma grande surpresa nesse primeiro tempo, uma surpresa bem positiva, foi o Gabriel Martinelli, né? Muito demais, eu gosto demais desse menino, desde quando ele jogava no plano, eu sempre falei muito bem que se não subir para a cabeça dele, é um jogador que, sem dúvida nenhuma, figurinha carimbado para a Copa 2006 no Brasil, porque está rendendo, joga, aparece no jogo, não tem medo de fazer, ele fez 2 ou 3 jogadas construídas para finalizar, não teve sucesso na finalização, mas só marca quem chuta, né? Eu nunca vi ninguém fazer gol se não chutar gol. Então, a regra básica é essa. Agora, gostaria de deixar mais uma vez os corneteiros do plantão. O Brasil não joga mal, só não joga melhor pela aptidão do Tite. Na escalação inicial. Vamos ver se no segundo tempo ele é um pouquinho mais ousado, porque ele precisa tentar assim. Quando eu falo ser mais ousado, não é para ganhar isso. Para ele ver o que o jogador está apresentando. Então, Everton Ribeiro e Pedro são 2 diferenciais que você vai fazer alternativas de jogar. Você pode jogar tanto pelo meio, como pode você jogar pelos extremos. Com o Pedro ficando mais fixo de centroavante
E o Everton Ribeiro chegando com o elemento de surpresa. Então, para mim é isso, é ousadia, é o cara ser ousado em poder fazer alguma coisa de útil. E eu acho que se o Brasil voltar com o Everton Ribeiro ajudando o Rodrigo na armação e o Pedro ajudando mais o ataque do Brasil ao lado do Martinelli, com 20 minutos o Brasil já está ganhando 2-0. Na defesa, podemos destacar o Daniel Alves. Todos eles, sem exceção. Alex Telles não apoiou tanto quanto esperava, mas é de baixo dele, então não pode também exigir do jogador aquilo que ele não pode oferecer. O lateral esquerdo titular do Brasil é o Guilherme Arana, que se contundiu. Na ausência dele, o Alexandre contundido, o Alex Telles é a terceira opção. Como terceira opção, você não pode achar nada contra. Tá certo, então, Pedro. Voltamos aí logo mais ao término do jogo, né, para nós comentarmos aí o que foi essa partida. Na outra chave, parece que a Sérvia está empatando, né, a Sérvia está empatando seu jogo com... Sérvia aí? Não, a Sérvia e a Suíça é do mesmo grupo. Não, não. Fugiu o nome do... Não é, Sérvia? O primeiro jogo do Brasil foi contra... Suíça. Então, é Sérvia. Suíça e Sérvia. Então, eles estão empatando. Então, mas é do mesmo grupo do Brasil. Isso, exato. A Sérvia, até o momento que a gente estava vendo, poderia ter o segundo gol, não sei se foi confirmado. Foi 2-2. Então, esse empate, o Brasil não muda muito nada. Né? O Brasil não, é para ele, por ele mesmo. Por eles mesmo, mas para mim a Suíça é muito mais consistente do que a Sérvia. Ah, sim. E Camarões está praticamente... Foi passear na Copa. Foi passear. Foi passear. Então voltamos aí no final da partida para a gente comentar o que foi Brasil por enquanto 0, Camarões 0. Perfeitamente. E para mim, assim, a grosso modo, o Brasil em primeiro, o Suíça em segundo. Do grupo. Lá está um jogo assim definido, né? A menos que aconteça algo sobrenatural, mas a Sérvia não ganha da Suíça. Meu palpite, é só uma opinião. Tá certo. Voltamos logo a seguir. Valeu. É isso aí, pessoal. Retornamos aqui diretamente do Clube da Arte para nossos espetáculos, né? Respeito o jogo Brasil 0, Camarões 1. Né? Pedro, o que aconteceu? E o mais importante do meu resultado é a gente ver um Brasil alternativo. Porque nós não vimos. Eu, particularmente, vi o Martinelli se esforçando muito, se apresentando. O Tite já saiu para mim com a escalação errada. Ele coloca o Fred e o Rodrigo, o Fred com o Fabinho, para o time que não atacava, que jogava com uma bola. Então, o Fred e o Gabriel Jesus, para mim, 2 erros à esquerda. Então ele já começa com a escalação errada, demora para mexer, e quando mexe errado. Ele tira o Pedro para o Gabriel Jesus. E pior, ele tira o Rodrigo e põe o Everton Ribeiro. Então assim é o que eu posso imaginar para você. Para você construir é muito mais difícil de você construir. O Brasil só com o volante estaria muito bem, não precisava mais disso. Então, isso 1-0 do Camarões, que o resultado é o menos que me importa, que o Brasil já estava classificado, era saber o que a gente exatamente podia esperar desse jogo do Brasil.
grupo de jogadores, não no grupo da Copa. Eu chego à conclusão que a gente ainda é 110% dependente do Neymar. Curto e grosso. Corroboro aí com suas palavras, porque realmente, mais de uma vez, ficou provado que esse time do Brasil, sem o Neymar, é outra coisa. E, mais de uma vez, né, assinando embaixo, o Martinelli foi o jogador mais consciente, né, na frente, né? E o time começou errando mesmo, na minha opinião, também começou com a escalação errada, quando deveriam jogar juntos, né? O Everton Ribeiro e o Rodrigo. Exatamente. Ele tira o Rodrigo para entrar do Everton Ribeiro, ali já começou errado, né? Ele não produziu nada no primeiro tempo. E foi mudar no segundo tempo com 18 minutos, fazendo a alteração pelo Gabriel Jesus, até tudo bem, mas tirando o Rodrigo e colocando o Everton Ribeiro. Só provou para você de tirar o Gabriel Jesus e colocar o Pedro, perfeito. Mas por que não ser um pouquinho mais ousado para pensar que o resultado não adiantava nada para ele? A gente sabia que era classificado. Então, deixa o Rodrigo em campo e tira um dos volantes. Vai para cima. Então, ele tem uma alternativa, ele busca uma alternativa. A partir do momento em que ele posiciona o time dele jogando contra a Nova Aroz, que não tinha perspectiva nenhuma de classificação, só pelo resultado que ganhou o Brasil. Ganhei do Brasil, legal. Mudo que o dólar. Cai o ministério. Só que, para o Tite, como ele é paneleiro, retranqueiro, talvez mude alguma coisa. Não sei o que vai mudar no primeiro, nesse sentido, nesse ponto de vista. Eu não sei um pouquinho mais ousado. Eu tiro o Fred e ponho o Everton Ribeiro. Everton, você fica como o segundo volante para sair da jogada e deixa o Rodrigo um pouco mais adiantado, mais encostado do Gabriel Martinelli, que é o nosso principal atacante. Quer mudar, tirar o Pedro e tirar o Gabriel Jesus e colocar o Pedro? Pode. Martinelli, você já joga pelas alas, você abre, você tem liberdade para agir e o Pedro fica mais centralizado. Bom, claro, espero isso. O que a gente vê é que a teimosia permanece no nosso comandante aí, né? Mas, na realidade, né, como nós estávamos comentando, esse mundo alternativo do Brasil não nos leva a lugar nenhum, com algumas raras exceções, na minha opinião, somente o Martinelli, porque os demais, sabe, não dá nem para classificar, né? Mas a gente tem que torcer muito para a volta do Neymar aqui a partir de segunda-feira, quando o Brasil joga em frente à Coreia, né, às 6 horas. E, se Deus quiser, os demais jogos da competição. E aí a coisa começa a funilar, a coisa começa a complicar. Você tocou um ponto importante. Agora vamos olhar para a Coreia. Passou, não adianta chorar o leite derramado. O que a gente vai imaginar agora? Segunda-feira, 4 da tarde, Coreia. Assusta? Não. Mas se você não tomar cuidado, Coreia não chegou de graça, não chegou. Correto? Então, como que você vai fazer? Se você puder contar com o Neymar, é uma coisa. Se você não puder contar com o Neymar, o que você vai fazer? Contra a Coreia. Você vai colocar 2 volantes? Aí não, pô. Fica a pergunta no ar. Aí não, pô. Como que você vai montar o teu time para vislumbrar uma possibilidade de você não correr risco? Que a Coreia, diferentemente de Camarões, além de ter uma qualidade melhor, tecnicamente falando, a Coreia tem 2 jogadas primordiais nesses jogos que eu vi da Copa do Mundo. Os jogadores centralizam a bola e buscam os extremos, principalmente pela esquerda,
trabalhando no miolo, o centroavante fazer o pivô e alguém chegar batendo. Como que você limita isso? Como que você não dá a possibilidade do cara fazer isso? Uma marcação mais próxima, avançada, ou linha alta, como chamam hoje. Mas, acima de tudo, o problema principal é quando você tem a bola no pé. Porque, desde que eu me conheço por gente, a principal defesa é o ataque. Se o Brasil tiver a bola no pé, a Coreia vai correr atrás do Brasil. Para correr atrás do Brasil, o que o Brasil precisa ter? Os jogadores pensam o jogo, não são brucutus para carregar a bola. Aonde vai chegar o Brasil nisso? Vai depender do time. Aí que é o meu ponto de interrogação. Eu acredito nos jogadores do Brasil, não acredito na ideia do Tite. Ah, sim. A gente conhece muito bem o Tite, né? E a gente sabe que ele foi campeão brasileiro aí, ganhando jogos de 1-0, 2-0 era goleado, né? E a gente não quer isso da seleção brasileira com o nível de jogadores que tem, pelo menos titular. E vamos contar também com a volta do Neymar. Mas contra a Coreia, como você disse, Pedro, vamos contar que o Neymar não jogue. Como você Eu exatamente penso isso. Se ele voltar, ele volta 50%, 60%. Olha o tempo de atividade dele, que ele não está pegando a bola, ele só está fazendo fisioterapia. Tem mais 2 dias, 3 dias aí de fisioterapia. Que seja, mas aí ele precisa de ter o tempo de bola, ele precisa de aprimorar um pouco mais a qualidade física. Não é fisioterapia. Física é saber se o músculo dele está bom, se ele aguenta uma pancada, que vai apanhar. Vai. A Coreia não bate como os outros, mas bate. Marca firme, marca forte. Como que você vai dar essa alternativa? Era isso que eu queria ver hoje. É o Everton Ribeiro um pouco mais puxado, descendo, saindo por meio, usando mais os extremas para abrir o espaço que vem de trás. E eu não vi nada disso. Então, aí seria ele escalar o Rodrigo, né, na posição do Fred, né, e o restante do time continuar, na minha opinião, continuar na mesma coisa. Perfeito. Ou você pode, não acho que ele será usado nesse ponto, mas ele poderia, imaginando a não presença do Neymar. A não presença do Neymar colocaria o Fred, o Casemiro, parado na frente, dando aquele suporte que ele sabe dar ao sistema defensivo, colocando o Everton Ribeiro como o segundo volante para sair com essa posse de bola e deixar o Rodrigo mais à vontade. Aí é uma alternativa. Os 3 homens de frente, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior, não mexe. Não precisa mexer. Você precisa mexer para saber onde que essa bola vai para que chegue nos teus atacantes. Simples. Como diz o amigo meu, sempre assim. Não tem mistério. Agora, para isso você precisa ser usado. Aí você precisa aqui. O Casemiro. Adianta. Não só o Casemiro, mas todos os caras do meio de campo. Avança um pouquinho mais a linha. E o principal zagueiro do Brasil, o Marquinhos, já um pouquinho mais adiantado para ficar na sobra do Casemiro. Antigamente, lá em 1990, se não me falha a memória, o Milan fazia o 3-5-2, o chamado isso não era líder, bem lembrar, líder, onde ele via e tinha liberdade de fazer a saída de bola. Ele recebia a bola na sobra,
que ele punha a joga. Exatamente assim que eu vejo ela corredor do jogador. Porque a bola sai do pé dele e chega no Neymar, ou no Rodrigo, o Neymar com mais qualidade, muito mais amplitude de jogo, mas com o Rodrigo também com qualidade, mas de uma forma mais objetiva. Então ele faz isso para a Copa inteira, não é só pensando na Coreia, para a Copa inteira. Ou da banda também. Tá certo. Muito bem, aí foi a opinião do relator que às 20 horas toda sexta teremos aí a nossa resenha da bola na Rádio 105,9, Nova Leitura FM. E por enquanto nós vamos encerrando por aqui, ainda muito aqui. Que bom, né? A chuva é sempre boa. E comentamos aí, na segunda-feira, temos mais comentários a respeito do Brasil e Coreia, às 16 horas. Meu Deus, quem diria? Será que nós vamos beber a Coreia, pelo amor de Deus? Não, a gente tem que beber mais grande, né? Se a gente for competente, não vai ter problema nenhum, não que seja fácil, bem longe disso. Não são formas contadas, mas a gente tem que trabalhar segundo a tua qualidade. O adversário tem que se preocupar com a gente. Sou eu que tenho que me preocupar com a Coreia. A Coreia tem que se preocupar com o Brasil. Vamos combinar, né? Quem está buscando essa é o Brasil, não é a Coreia. Então, vamos combinar aqui. Se eu me preocupar muito com a Coreia, eu vou esquecer de mim. Não, GV, um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite comigo. Segunda, se Deus quiser, estamos aqui. Pelo menos com um pouco mais de felicidade, um pouco mais de coisa boa para contar para vocês, que hoje foi terrível. Não pelo resultado, mais uma vez. O resultado, para mim, é o primeiro aniversário. Abraço, amigo. Abraço, Pedro, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos aí. Segunda-feira estaremos aqui no Clube da Arte para mais uma transmissão do jogo Brasil e Coreia. O Deus, boa noite a todos.